Oiê, bem-vindo a mais um vídeo da nossa jornada 365 para transformar vidas, ou seja, a minha e a sua que está acompanhando esse projeto, que está fazendo junto comigo essa jornada. O tema de hoje é um tema que eu tenho uma certa propriedade no assunto, porque é uma batalha que eu enfrento todos os dias, que é a baixa autoestima e falta de confiança. E a gente está aqui com o nosso escudo, vou falar sobre o versículo, sobre o desafio do dia, mas antes da gente usar o nosso escudo, eu quero usar as minhas experiências, né, as coisas que eu vivi nesses últimos dias, que vai servir também como inspiração do lado daí para te mostrar como que eu faço para lidar com este problema. Lembrando que eu não sou terapeuta, não sou nenhuma especialista na área, a minha intenção maior é trazer como que eu faço para lidar com os conflitos que surgem na nossa vida, as nossas fraquezas, as nossas falhas, e como que o escudo é algo que tem me salvado nesses dias. Tem um fator também que contribui para os dias de autoestima baixa, que é o ciclo feminino. Lá no meu Instagram esses dias eu falei sobre isso nos stories, e eu não vou entrar muito em detalhe aqui com você sobre isso, mas é algo que eu achava que era místico, e até então eu fui pesquisar e comecei a praticar o autoconhecimento e percebi que para nós mulheres é um assunto que a gente tem que se entender, né? Que a gente tem que entender quais são os nossos ciclos, quais os nossos momentos que a gente está com um pico mais elevado de produtividade, que a gente está se sentindo melhor, e aqueles dias que a gente está mais introspectiva, aquele dia que a gente não está tão produtivo assim. Isso também é bíblico, né? Diz na Bíblia que há tempos para todas as coisas. Então, teremos tempos que a gente vai ficar mais quietinha, teremos tempos que a gente vai estar mais animada, teremos tempos que a gente vai estar mais com confiança, vai ter tempos que a gente não vai estar com tanta confiança assim. Porém, a gente tem métodos, metodologias, maneiras de lidar com isso, que é isso que eu vim trazer aqui para você nesse vídeo. Semana passada eu entrei no meu ciclo menstrual e aí juntou tudo. Juntou os acontecimentos, mais uma batalha espiritual que eu acredito que o inimigo não tá gostando do que eu tô fazendo aqui. E veio muitas vozinhas na minha cabeça, principalmente no sentido assim: por que você vai continuar gravando vídeo sobre esse projeto? Ninguém tá vendo, ninguém tá interagindo. Para com isso. Tem precisão, fica aqui quietinha mesmo, vai fazer outras coisas. Mas quando a gente está alinhado com o nosso propósito, inclusive é uma das coisas que está aqui no planner, o seu escudo está aqui, essas vozinhas, elas vão vir, tá? A fraqueza, o medo, eles surgem, a dúvida, mas a maneira que você lida com ela é que faz toda a diferença. Então, quando você está bem alinhado com o seu propósito, quando essa voz vier, você vai saber silenciar. E tem maneiras também de você batalhar contra o espírito maligno, que é a palavra de Deus, né? Então, quando ele vier atacando sua identidade, que muitas vezes na batalha espiritual isso acontece também, ele ataca a sua identidade. E aí você vem também, se você tem muito bem enraizado com a sua identidade também, a gente vai falar sobre isso em breve em um dos vídeos por aqui da jornada. Mas quando você estiver bem enraizado com a palavra de Deus, com a sua identidade, com o seu propósito, a chance de você vencer essa batalha é muito maior, tá? Porque sozinha é muito mais difícil. A nossa carne, né, é mais difícil batalhar, mas com o Espírito Santo a gente consegue. E é isso que eu vim conversar com vocês. Vamos partir pro planner aqui, eu vou conversando e contando também meus testemunhos por aqui. Ó, quando você vai abrir o planner no tema específico, né, sobre para os dias de autoconfiança baixa e falta de confiança, abaixo tem um lembrete que tem a ver com o seu propósito, que diz assim: pescador de almas. Sua profissão é seu campo missionário. E aí eu coloquei uma outra frase que eu uso todos os dias, que se diz assim: meu propósito de vida é servir as pessoas através do dom de Deus. Lembra dos episódios anteriores onde a gente já falou sobre ouvir a voz de Deus, sobre servir, sobre o ego, sobre amar o próximo, né? Tá tudo já alinhado com isso aqui que a gente vai abordar. Entende que é um processo que realmente é um passo de cada vez e que é uma luta diária que a gente tem que... Enquanto a gente tiver vida, a gente vai batalhar com os conflitos internos aqui dentro. O processo de santificação é até o fim da nossa vida. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai batalhar. Por isso que o escudo é tão importante. Lidando com a dúvida e o medo. Quantas vezes, que eu coloquei aqui até assim, ó, o medo e a dúvida são as maiores barreiras para viver o chamado de Deus. Quantas vezes você já sentiu que deveria fazer algo,
mas hesitou por insegurança. Que é o que eu falei para vocês. Quando você pratica o autoconhecimento também, você consegue entender por quê, o que desencadeou a tua insegurança. Eu conheço os meus, eu não posso, né, abordar aqui com vocês em detalhes, mas eu conheço o meu e eu incentivo você também a praticar da lei seu autoconhecimento para você se autoconhecer e autoavaliar e ver por que eu estou insegura. O que na minha vida me gerou inseguranças? Porque a autossabotagem, que é algo também que eu já falei algumas vezes aqui no vídeo do canal, é algo que é emocional e a gente usa para fugir. É o nosso plano de fuga. Eu tenho isso em mim também. Porque a gente, para se proteger de algo que já aconteceu lá atrás, a gente usa essa frase. Ah, não vou fazer porque não vai dar certo mesmo. Então você já vem com a sua negatividade ali, com coisas que já aconteceram no passado que te faz lembrar disso. E aí você usa como autossabotagem para você não fazer, para você se proteger, sabe? Você usa isso como um modo protetivo para você. Ah, não quero me frustrar, eu tenho medo, eu não vou me arriscar. E isso te trava. O medo, ele paralisa a gente. E como que a gente vence esse medo? Eu trouxe aqui para vocês o desafio, mas antes do desafio diz assim, ó: Deus nos assegura que está conosco, fortalecendo-nos, guiando a cada passo. Você tem confiado nessa promessa? E aí o desafio traz assim, ó: escreva como uma oração, entregando esses medos a Deus. Como eu disse para vocês, sozinho, com a nossa carne, é muito difícil. Mas com o Espírito, com a ajuda de Deus, é mais fácil. Sabe por quê? Uma das principais maneiras, a minha principais transformação que eu tive desde que eu tive minha conversão foi a entrega ao Senhor. Inclusive, também tá um dos temas aqui. Se eu não me engano, vai ser o último dessa jornada que a gente vai falar é sobre entrega ao Senhor. Não o último da jornada em si, mas o último desse ciclo que a gente está falando sobre fortalecimento de mente, né? Que a gente já conversou também em um dos episódios anteriores sobre a importância de você renovar a sua mente. Então, quando você tem a consciência de entrega, você se entregar ao Senhor, tudo tende a fluir com mais leveza. Porque, gente, não tem coisa mais pesada do que você ter controle, você querer controlar tudo. E a autossabotagem, ela faz isso. Ela faz a gente se sabotar, faz a gente pensar que é melhor a gente não avançar, porque se a gente avançar, a gente vai se decepcionar, vai se frustrar. E isso paralisa a gente. Quando você entrega para Deus, confiando na promessa dele, que ele fez para você, no sentido que vai ter aqui também os versículos bíblicos, a Bíblia tem as promessas de Deus sobre a sua vida. Isaías 1:9. Seja forte e corajosa, não se apavore nem desanime, pois eu, o Senhor Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Entrega, confia. A nossa dificuldade maior, principalmente nós mulheres, né, que temos traumas também passados, a gente tem essa mania de ter controle, de querer controlar as coisas, de querer que as coisas fluam do nosso jeito, e quando as coisas não fluem como a gente quer, a gente se frustra e quer tomar de volta o controle que a gente entregou para Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é a falta de confiança em Deus que nos prejudica no nosso processo também, que nos prejudica no nosso crescimento espiritual. Marcos 10. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, entregue o seu medo, a sua dúvida, a sua frustração, a sua angústia para Ele. E peça a Ele para que Ele te ajude a passar por esse processo. Porque você vai passar. O cristianismo não tem a promessa de você ter uma vida perfeita, que você vai estar blindada e que nada vai te afligir. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele ainda deixa um manual de vida para você seguir. Olha, vai ter aflições, vai ter guerras espirituais, mas eu tenho aqui um antídoto para cada situação que você vive. A Bíblia é seu manual, é seu escudo. Isaías 41:10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Gente, que coisa mais maravilhosa que isso? De você ter um Deus todo-poderoso que Ele está acima dessa tua guerra espiritual que você está vivendo. Ele pode parecer forte, o outro lado, mas Deus é muito maior.
1 Tessalonicenses 1,4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele nos escolheu. Enraize a sua identidade em Cristo. Você é amada, você é escolhida. Tem um Deus, um Pai que te ama tanto, que entregou o seu próprio Filho por você. E você, quando estiver de frente a Jesus, Jesus virá para você e falar: minha filha, eu tinha tantos planos para você. Tinha planos de prosperar na sua vida, de te fazer grandes obras na sua vida. Eu tinha um plano bonitinho aqui para você. Você só precisava confiar em mim e se entregar a mim. Por que você não foi? Por que você não fez isso? Ai, Jesus, eu tive medo. Tava com medo. Tava insegura. Mas por que você não me procurou? Eu ia te dar paz. Eu ia te dar segurança. Eu ia te fazer vencer esse medo. Porque muitas vezes, eu já falei em outros episódios, que Deus age na nossa vida de acordo com as coisas que a gente precisa também melhorar. E às vezes você está passando por um desafio que você está em processo de evolução, processo de transformação, de vencer. Mas você não permite viver esse desafio. Você se nega a passar por esse processo. Uma vez eu contei meu testemunho aqui para vocês também sobre a minha ida à igreja, né? De eu começar a frequentar uma igreja. Que também tem a ver com as minhas inseguranças sobre relacionamentos e tudo mais. Eu senti Deus falando para mim que Ele ia me curar essas partes da minha vida de relacionamento indo para a igreja, me relacionando, tendo comunidade. E a partir do momento que você se fecha, se isola, como que você vai vencer? Entende? Então, ó, a gente vai fazer a oração agora. Feche seus olhos. Convide o Espírito Santo para estar com você neste momento. Respire fundo. Senhor meu Deus, oro e agradeço, pois sei que é capaz de fazer infinitamente mais do que poderíamos pedir, pensar ou imaginar. Ao Senhor seja toda a glória, honra e louvor. Efésios 3, 20 e 21 fala assim. Então você pode também fazer essa oração assim: Deus, obrigado por me dar esperança. Não importa o que eu enfrente, Tu me lembras diariamente que tenho tudo o que eu preciso quando me aproximo de Ti. Obrigada por ser minha fonte de força e conforto nos dias bons e ruins. Sou grata porque sempre posso contar com o Senhor. Realinhe meu coração e me ensine a aproximar de Ti. Quebre, Senhor, todo medo, me cure de todos os males da minha carne, em nome de Jesus. Amém. Coragem não é ausência de medo. Você já deve ter ouvido falar aquela frase, vai com medo mesmo. É isso, basicamente, porque é no processo, é ali no desafio diário da sua vida que você vai conseguir combater. Agora, se escondendo, se enfiando debaixo da mesa, ficar ali, não vou, tô com medo, você não vai conseguir vencer. É na batalha que você vence. É vencendo, é enfrentando, é argumentando. O inimigo vai falar vozinha só na tua cabeça assim, vai atingir a tua identidade, você quebra. Ah, por que você vai fazer isso? Eu tenho o meu propósito enraizado em Deus. Estou fazendo isso para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu não vou me permitir ficar insegura, porque Deus confiou esse propósito na minha vida. Ele confiou essa missão, Ele me entregou essa missão. Se eu estou aqui respirando, é graças a Ele. Se Ele me deu o fôlego da vida, é graças a Ele. Ele merece o meu melhor. E vai trabalhando em você aquilo que precisa ser trabalhado. E se permita viver esse processo. Porque eu falo para vocês, o fato da gente se esconder nos impede de avançar. Desenvolva o amor próprio. E não é aquele amor próprio no egoísta, não. Que a gente já até falou sobre isso, né? Sobre o ego. É o amor próprio de você olhar para você com mais amor, com mais carinho, com mais piedade de você mesmo, perdoando você mesmo. Porque muitas vezes tem isso também. A gente, por conta das nossas inseguranças, a gente começa a se enxergar com inferioridade. Eu tenho esse problema, eu entendo como que é. Meu marido vive falando isso pra mim. Falou, amor, você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Deus te enxerga como forte, como corajosa. Você não está sendo agora corajosa, mas você é. Às vezes a gente tem essa mania de colocar rótulo na gente, a gente querer controlar, ou mania chata de querer controlar. Entrega, confia, entenda que há um processo, há um tempo para as coisas fluírem.
Não é porque lá no passado não deu certo que vai continuar não dando. Aliás, as coisas que não deram certo no passado é livramento. E quem vai dizer pra você se vai dar certo ou não, se você não tentar? Ora, gente, conversa com Deus, tem relacionamento com Ele, convide o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. Fala, bom dia, Espírito Santo, bem-vindo, você na minha vida. Eu preciso de você, me guia. Me oriente nisso aqui, eu devo ir, é pro Senhor isso aqui? Cara, vai ler a palavra da Bíblia. O que não tiver na Bíblia é porque não é para você fazer. Na verdade, tá lá o que é para você fazer, o que não é para você fazer. Inclusive, por isso tem várias histórias lá. Para te mostrar, olha, esse caminho aqui não é bom. Se afastar de Deus não é bom, idolatria não é bom. Olha o que acontece na sua vida se você se afastar de Deus, se você não confiar nele. Nas histórias das Bíblias tá ali para mostrar o que a gente não deve fazer, qual caminho que a gente não deve ir. O que agrada e não agrada a Deus. Entende? Agora, se aquilo que você vai fazer, você não tiver incerteza daquilo, se é propósito da sua vida ou não, peça, ore, convide. Fala para o Espírito Santo, eu quero você na minha vida, eu quero entregar a minha vida em suas mãos, Deus. Eu quero entregar o meu controle para você. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque a minha é falha. Eu não tenho a visão que o Senhor tem, Pai. O Senhor sabe de coisas que eu não sei, o Senhor vê coisas que eu não vejo. Essa é a leveza. Porque você entende, você entrega e fala, tudo que vai acontecer, Deus tem um plano muito maior. Tem um propósito muito maior. Seja livramento, seja bênção. Agradeça. Agradeça. Tenha um coração grato. Porque a gratidão vai fortalecer você também. Deus é o único que te conhece verdadeiramente. Se você quiser saber a sua verdadeira identidade, leia a Bíblia também, lá em Gênesis principalmente. Quando Deus nos criou, era para sermos muito maior do que nós somos hoje. Porque quando Deus criou o mundo, Ele criou para que nós governássemos o mundo. Por causa da queda, a gente não governa mais. Só que a gente é ainda governador desse mundo, porque a gente tem a identidade de Cristo ainda. As coisas mudaram, o pecado entrou, hoje a gente tem mais a tendência para ir para o mal. Tudo isso aconteceu porque você sabe qual que é a história toda. Mas nós vencemos, ou melhor, Cristo venceu por nós. E se Ele venceu o mundo e a gente está entregue a Ele, se a gente confia nele, acabou o papo. Ah, Suzy, mas o inimigo me atenta. Vai atentar mesmo. O que você faz? Veste a armadura. Segue em frente. Mas se esconder não vai resolver os teus problemas. Não vai. Encara de frente como uma mulher vitoriosa que você é. Vocês vão ver, gente. Nos próximos passos a gente vai falar sobre identidade. É um assunto que eu tô super animada e ansiosa pra gente conversar. Porque a identidade também é muito importante. Quanto mais alinhada com a sua identidade você estiver, mais voz do inimigo você consegue calar. Próximo tema que a gente vai conversar é sobre parodias de comparação. Isso também te afeta na sua autoestima, te afeta na sua confiança, porque a comparação te limita. Você olha para a grama do vizinho ao invés de olhar para o seu. Isso também é bíblico e a gente vai conversar sobre isso no próximo tema. Mas o de hoje eu espero de verdade, de coração, que tenha te ajudado. Ore, converse com Deus e entregue a sua vida verdadeiramente para Ele. Mesmo nos dias maus, mesmo nos dias ruins, entrega, confia, ora, mantenha-se constante, persistência. Se enraiza no seu propósito. Eu tenho esse propósito de gravar desafios, né, diários para vocês, no sentido de programar desafios diários para vocês, inclusive vou deixar na descrição do tema da vez. Eu tenho um propósito de gravar pelo menos uma vez por semana para trazer a jornada aqui para vocês. Esse é meu propósito e nada vai me parar, a não ser Deus. E se Ele me parar, Ele tem um propósito também. Ele vai me mandar para outro lugar, Ele vai me fazer viver uma outra missão, mas o meu propósito atual aqui com vocês no YouTube é esse. Descubra o seu propósito e segue nele firmemente. Não se desvie, cuidado com as distrações. O inimigo ataca na distração. Cuidado com o celular. Eu vivi isso. Eu fiz um propósito de jejum de telas. Eu fiquei 3 dias sem tela. 0. Só usava para trabalhar aqui para edição de foto, mais nada. Foi a melhor época da minha vida. Eu consegui ver o tempo com mais calma, né? Tipo, às vezes a gente fica com esse negócio de, o tempo tá passando rápido. Fica sem tela pra você ver.
E aí foi só eu voltar. Parecia que o inimigo queria me engolir, assim. Porque eu voltei e aí eu fiquei viciada de novo. Inclusive vou fazer de novo. Se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre isso nos próximos vídeos. Sobre jejum de telas. Me acompanha nos stories que eu sempre compartilho em tempo real lá. E é isso, distração. O inimigo tá atacando distração. Ele não precisa tirar a Bíblia de você. Ele só precisa te distrair para que você gaste mais tempo com o seu celular do que abrindo a Bíblia. Isso aconteceu comigo também. E a gente não tá livre de nada. Se você tiver algo mais sério aí para resolver, algo emocionais mais complexo, terapia, né? Especialistas têm aí. Você só tem que tomar cuidado para escolher um que seja cristão, que esteja alinhado com seus princípios e valores. Porque tem uns aí, gente, que mais afunda a gente do que ajuda, por experiência própria. Você tem que ser muito, você tem que ter sabedoria. Peça para Deus parte da sabedoria para escolher um terapeuta bom, um psicólogo bom. E é isso. O que eu pude fazer com as minhas bagagens, o que eu sei, eu estou compartilhando nesse vídeo com vocês, mas tudo que vocês precisarem a mais é com vocês. Os desafios diários vão te ajudar ainda mais nesse processo. Vocês podem pedir a Deus para que Ele te envie um especialista melhor para te ajudar em problemas maiores. Eu acredito e creio que tem especialistas bons no mercado aí, a gente só precisa descobrir um bom. Caso o seu caso for mais complexo. Mas se for casos igual o meu aqui, que é algo mais do cotidiano, do dia a dia, o seu escudo vai te ajudar a vencer, tá bom? Beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.